Bem-vindo à nossa videoaula Conheça o Programa Brasileiro de OEA. Eu sou Elaine Costa, analista tributária e responsável pela comunicação do Programa Brasileiro de OEA. Nessa primeira videoaula, falaremos sobre a estrutura do OEA na Receita Federal. Mas antes gostaria de dar algumas informações. O Brasil possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo que desses, quase 17 mil quilômetros só de fronteiras terrestres. E a Receita Federal é responsável pela fiscalização de toda essa fronteira. Além disso, olha aqui outro dado interessante. Neste ano de 2016, segundo o balanço aduaneiro, foram mais de 2 milhões de DIs e mais de 1.500.000 DEs, declarações de exportações. Tudo isso ao encargo da Receita Federal do Brasil. Pois bem, para dar cargo a toda essa responsabilidade, a Receita Federal teve de inovar e pensar de uma forma diferente de fazer o controle aduaneiro. Foi assim que surgiu a necessidade da implementação do Programa Brasileiro de OEA. O Programa Brasileiro de OEA, ele está na estrutura da SUARE, que é a Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais, dentro da COANA, que é a Coordenação Geral de Administração Aduaneira. O OEA, ele tem duas partes bastante distintas. Uma parte que está nos órgãos centrais, ligada à COANA, que vai ser responsável pela gestão operacional e pela gestão dos acordos de reconhecimento mútuo, e também unidades de ponta, que são os centros regionais OEAs, que são responsáveis, segundo o regimento interno da Receita Federal, pela certificação e pelo monitoramento de operadores econômicos autorizados. No órgão central, na divisão de OEAs, na DIGIM OEA, temos atividades gerais relacionadas ao gerenciamento do programa, à confecção das legislações, aos estudos sobre novos benefícios, estudos sobre novos intervenientes a aderirem ao programa, novos projetos no âmbito do OEA, a implementação de uma estrutura de TI para dar suporte a todo o programa de certificação, relação institucional e gerenciamento do OEA integrado, que é a implementação do OEA em outros órgãos de Estado. Além disso, existem atividades específicas também dessa divisão, como a gestão de acordos de reconhecimento mútuo, que são acordos bilaterais entre aduanas, relacionados ao desenvolvimento de planos de trabalhos conjuntos, negociação do ARME, que é o Acordo de Reconhecimento Mútuo, operacionalização deste acordo e gerenciamento dos acordos já assinados. Outra atividade específica é a gestão operacional, que se relaciona à distribuição dos processos, ao gerenciamento operacional, à formalização das decisões, à análise de recursos e confecção de manuais e treinamentos de capacitação. Como eu já disse, as atividades operacionais são descentralizadas. Estão em 7 centros regionais que vão desde Manaus, passando por Recife, Belo Horizonte, 3 centros em São Paulo e 1 em Curitiba. E eles são responsáveis pela análise da certificação, monitoramento das empresas já certificadas, revisão dos processos e aplicação das sanções. E como vai ser feita a alocação do pessoal para trabalhar nos centros OEAs? Primeiro, vai haver uma seleção de servidores, que poderão ser auditores fiscais ou analistas tributários. Esses selecionados passarão por treinamentos que serão ministrados por integrantes dos órgãos centrais e também dos centros regionais. Além disso, todo o equipamento de trabalho desse pessoal selecionado será fornecido pela própria unidade na qual ele será vinculado. Além disso,
existe um perfil desejado dos servidores que vão integrar o Centro OEA. São características pessoais desejadas: interesse em trabalhar com o programa OEA, disponibilidade para viagens, capacidade de trabalhar em equipe, habilidade para tratar com pessoas e proatividade. A experiência profissional também é muito importante, tanto na área aduaneira quanto em alfandegamento. E também, se houver experiência na área aduaneira internacional, é bastante interessante. Em relação às competências e habilidades específicas, destacam-se a auditoria de processos, conhecimentos em sistemas da Receita Federal como o DW, contágio, idiomas como o inglês e o espanhol e conhecimentos sobre segurança da cadeia logística. Em relação ao estoque dos requerimentos OEA, como vai ser feita a distribuição desses processos? Existe uma regra interessante que foi formulada para a distribuição desses processos. Formulou-se uma regra para importadores e exportadores que consiste na localização da unidade de maior volume das operações de comércio exterior. Se para OEA Segurança, será verificada a localidade de maior volume de exportação. Se OEA Conformidade nível 2, de maior volume na importação. De OEA Pleno, será um maior volume de comércio exterior que inclui importação e exportação. Aos demais intervenientes que participam do programa, será feita a busca da jurisdição da unidade matriz. A análise da unidade de maior volume será feita pela COANA e será distribuídos os requerimentos aos supervisores dos centros regionais. Cada supervisor gerenciará seu estoque, considerando critérios de prioridade, a ordem cronológica e o local das visitas de validação, se convier. Esses critérios de prioridade foram definidos em uma portaria interna da Receita Federal e eles incluem 5 critérios. O primeiro critério se refere às empresas que já foram linha azul e já tinham protocolado o requerimento do linha azul, mas que não obtiveram a certificação, pois houve a publicação da IN 1598 em dezembro de 2015. O segundo critério serão as pessoas jurídicas já certificadas no OEA que decidiram pedir uma segunda modalidade. O terceiro critério relaciona-se aos importadores e exportadores que possuam mais de 700 declarações de importação ou declarações de exportações no ano anterior ao requerimento. O quarto critério são importadores e exportadores com mais de 400 declarações de importação ou exportação no ano anterior ao requerimento. E o último critério são os importadores ou exportadores com mais de 200 declarações de importação ou exportação no ano anterior ao requerimento. Esses critérios de prioridade para análise dos requerimentos OEAs poderão ter sua prioridade flexibilizada quando tiverem processos conexos com algum processo já distribuído ou que contenham elementos que justifiquem a sua distribuição prioritária. É importante destacar que 10 a 30% das horas disponíveis para trabalho dos servidores para análise dos processos administrativos que não se enquadram nos critérios de prioridade, os quais deverão ser analisados de acordo com a ordem cronológica de formalização. Centro Regional de Manaus. Esse Centro Regional de Manaus estará localizado na Alfândega de Manaus. O chefe será o José Eduardo Viana e será responsável pelas certificações de toda a segunda região fiscal da Receita Federal. Já o Centro Regional OEA de Recife ficará na Inspetoria de Recife e o chefe é o Estevão de Oliveira Júnior, que já é integrante do Centro OEA. E ele vai ser responsável pela certificação de requerimentos de OEA da terceira, da quarta e da quinta região fiscal da Receita Federal, conforme o mapa. Já o Centro Regional
OEA de Belo Horizonte ficará na inspetoria de BH. O chefe será o Bernardo Costa e ele será responsável pelas certificações da primeira, da sexta e da sétima região fiscal, ou seja, todo o Centro-Oeste e a parte de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já o Centro Regional de São Paulo, ele teve que, pela necessidade, pela demanda de trabalho que tem o estado de São Paulo, precisou se formar 3 grandes centros regionais em São Paulo. Um na capital, que ficará no prédio da Delex. O chefe será o Danilo Pisol e ele é responsável por todos os requerimentos da Grande São Paulo e também do Vale do Paraíba. O outro centro regional em São Paulo será em Santos, na alfândega do Porto de Santos. O responsável será o auditor André Trajano e ele será responsável pelas certificações na região do Litoral e do ABC de São Paulo. O último centro regional em São Paulo será localizado em Campinas, na alfândega de Viracopos. O chefe será o Antônio César Bueno e ele será responsável por toda a área remanescente do estado de São Paulo, excluindo as áreas do Centro Regional de São Paulo e do Centro de Santos. O último centro regional é em Curitiba, localizado na alfândega do aeroporto Afonso Pena, ligado à Inspetoria de Curitiba. O chefe será o Rino de Boazzi e ele será responsável por toda a 9ª e 10ª região fiscal da Receita Federal, que consiste nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você ficou com alguma dúvida, mande um e-mail para a gente no oea.df@rfb.gov.br. No próximo módulo, não perca, falaremos sobre a estrutura internacional do programa OEA. Até mais!